A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. O registro bíblico de hoje, os 3 últimos versículos da nossa análise minuciosa do Evangelho de João, versículos 49, 50 e 51. Sem perda de tempo, vamos para as análises práticas. Referências cruzadas, versículo 49, Salmos capítulo 2, versículo 6, Salmos 110, versículo 1, Isaías capítulo 9, versículo 7, Jeremias, versículo 23, capítulo 23, versículo 5, Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, Daniel, capítulo 9, versículo 25, Oséias, capítulo 3, versículo 5, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Sofonias, capítulo 3, versículo 15, Zacarias, capítulo 6, versículo 12, Zacarias, capítulo 9, versículo 9, são essas as referências. Versículo importante, muitas referências do Antigo Testamento. Vamos para a análise prática, principalmente essa questão de mestre, ali ó, mestre, tu és o Filho de Deus, Rei de Israel. Então é uma referência a várias profecias dos livros dos profetas no Antigo Testamento. Análise palavra a palavra. Natanael, não está escrito de novo, mas aí Natanael é a tradução do nome Natanael do grego. Epifainó significa brilhar, sobre ou aparecer. A exclamativa de Natanael reflete o momento de uma revelação divina, uma constatação, brilhou algo, ou seja, os olhos dele talvez brilharam e perceber todas as profecias que lhes foram ensinadas, enfim. Rabi, meu mestre, meu professor, título respeitoso que era dado aos mestres que ensinavam, os discipuladores da época, da sinagoga, mas direcionado à parte judaica. Se pronome pessoal você, usado para enfatizar essa relação pessoal de Natanael com Jesus, já tornando um relacionamento próximo, íntimo, entre o mestre e como se fosse um irmão, algo bem próximo, A gente viu isso com André e Pedro nos vídeos passados. Ei significa és, próxima palavra, afirmando a identidade de Jesus. Neste contexto, é uma declaração direta da compreensão de Natanael sobre quem Jesus realmente é. Huios, filho, refere-se a essa relação filho e pai no sentido da filiação divina, deixando claro Jesus como filho de Deus. Theos, nem vou entrar em muitos detalhes, é Huios Theos, filho de Deus. Theos é Deus em grego. Basileus significa rei, representa a soberania e a autoridade de Jesus, reconhecendo-o não apenas como Messias, mas como rei legítimo de Israel. Uma mençãozinha, a região da Basileia, na Suíça, muito possivelmente tem essa referência do grego lá na região Basileia, talvez região como é da Galileia, região do rio enfim, não do Rio Jordão, mas do Mar Morto, que é como se fosse um rio. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas faz aqui menção. Basileus significa rei, representa a soberania e autoridade de Jesus e o reconhece como Messias e escolhido direto de Deus. Por isso, Basileu de rei, então pode ser a região dos reis, como a Galileia, a região do Mar da Galileia. É isso que eu quis dizer, eu havia esquecido, lembrei. O Israel é referência ao nome Israel, a tradução de Israel. Praticamente algumas palavras não tem muita mudança na hora que você pega os símbolos gregos, traduz para o latim, pega símbolo a símbolo. Essa é o que a gente faz, a transliteração, certo? Comentário prático, a declaração deste versículo de Natanael é um dos momentos mais significativos da narrativa inicial do Evangelho de João. A exaltação de Natanael ao chamar Jesus de mestre, rei de Israel, de Rabi e de Basileu, revela não apenas seu reconhecimento de autoridade religiosa de Jesus, mas também sua compreensão na identidade messiânica. A utilização desse termo, Filho de Deus, conecta Jesus à sua divina herança e missão, ressaltando a crença de que ele não é apenas um líder religioso, mas a encarnação do próprio Deus entre os homens. Além disso, a ênfase de Natanael na revelação divina sugere que a percepção correta de Jesus vai além do intelecto, envolvendo um elemento espiritual profundo. Natanael representa aqueles como nós que encontraram Jesus não só como professor, mas uma profundidade ainda maior como enviado de Deus, de mestre, sacerdote, materializando a esperança e a restauração prometidas ao povo de Israel naquela época, que vivia um momento muito turbulento. Tem vídeos também
sobre as 3 fases do domínio israelita, né? Antes de Jesus, ali no finalzinho do século, do último século antes de Jesus, né? 60, 70 antes de Cristo, primeira fase até o século I, né? Meados do século I, depois de Cristo, já ministério de Cristo, ministério de Paulo, e até 150 depois de Cristo, que é quando de fato Israel deixa de existir. Esse versículo, portanto, encapsula uma confissão de fé que se torna fundamental na compreensão da missão de Jesus. Convido o leitor a discernir e confessar a mesma verdade sobre a identidade de Cristo. Versículo 50, referências do Antigo Testamento. Sem nenhuma referência, vamos para a análise prática. Palavra a palavra. Apokrinomai significa responder ou dar uma resposta. A gente já falou disso no vídeo passado. Neste caso, Jesus responde a Natanael sobre sua crença e percepção que teve sobre ele. Roti, palavra que significa porque, é uma conjunção, introduz a razão pela qual Natanael acredita. Soi significa a você. Jesus se dirige pessoalmente a Natanael, ressalta a importância do relacionamento individual entre eles. Legou, a próxima palavra, dizer ou falar, e refere-se à declaração que Jesus faz a Natanael sobre vê-lo sob a figueira, que é o que desencadeia a fé de Natanael. Oraô significa ver e está relacionado à percepção espiritual de Jesus sobre uma visão que vai além da simples observação física, mas também sobre um conhecimento espiritual profundo, falando claramente da onisciência de Jesus, deixando clara essa ligação de Jesus como homem e Deus. Hipô, preposição, que significa de baixo, e neste contexto refere-se à posição de Natanael, a posição física, quando Jesus o viu. Sique, a figueira, a gente já falou disso no vídeo passado. Pletos, coisas ou agências, refere-se a eventos ou ações que serão vistas por Natanael no futuro. Horaô, a gente falou disso agora há pouco, é a visão física, que enfatiza a ideia de que Natanael verá não só fisicamente, mas revelação divina e espiritual. Versículo 50 está situado neste contexto de chamado dos primeiros discípulos. A declaração de Jesus a Natanael é poderosa por várias razões. Usa a experiência de Natanael ao serviço debaixo da figueira para ilustrar a capacidade de Jesus de perceber além do superficial. Uma visão que é tanto física quanto espiritual. A figueira, uma árvore de destaque em Israel, simboliza a proteção e a bênção de Deus, além de um momento de reflexão, de parcialidade. Você está à parte do que vive a sociedade, você busca algo diferente do que outros buscam, além desse contato íntimo, né? Por isso que Jesus já o conhecia, e esse tratamento do você mostra uma intimidade, né? Indica um acesso que Natanael teve a essa maior revelação espiritual de uma verdade intensa. Jesus, de alguma forma, sugere que Natanael, ao crer por esta visão, está apenas no começo de uma jornada que incluirá revelações ainda mais impressionantes e sobrenaturais sobre quem realmente ele é. A frase "coisas maiores do que estas" sugere que Jesus está prestes a abrir as portas de um novo entendimento para todos aqueles que o seguirem. Isso não só do versículo, mas todo aquele que crê. Não será condenado, será salvo, enfim. Todo esse ministério enfatiza essa fé baseada em milagres ou sinais, mas isso é um passo inicial, que existe uma profundidade ainda maior e muito mais abundante a ser explorada. Esse convite a ver mais parece ecoar a essência do ministério de Jesus, abrir os olhos espirituais e desvelar realidades divinas ocultas, fazendo referência diretamente à crucificação, quando o véu rasga de cima e embaixo. Ele rasga ao meio, tirando qualquer possível intermediário entre Deus e os homens. Versículo 51, para a gente encerrar essa primeira etapa dessa série. Referências cruzadas: Gênesis capítulo 28, versículo 12, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, Daniel capítulo 7, versículo 9, Daniel capítulo 7, versículo 13 e Zacarias capítulo 13, versículo 7. Análise prática do versículo, vambora, palavra a palavra. Caí, conjunção e neste contexto indica uma continuação da fala de Jesus, ligando a afirmação que precede, que com ele está prestes a se revelar. Implica uma adição importante ao que já foi dito anteriormente. Amém é verdade ou em verdade. Este termo é usado para enfatizar a veracidade e a importância do que vem a seguir.
sublinhando a certeza das declarações de Jesus. Esse amém também dentro do hebraico diz que você está deixando claro, evidente, homologado, assina embaixo, como uma verdade pura a ser deixada clara, enfim. Então o amém, tanto no grego, que aqui é um grego hebraico, quanto no hebraico original, oral, ele traz a ideia de quando, principalmente, em verdade vos digo, ele está querendo dizer o seguinte: está claro, está evidente. Então o amém no grego, o amém no hebraico significa isso, verdade, ou em verdade, ou algo claro e verdadeiro, certo? E usa para enfatizar a veracidade e a importância do que vem a seguir, sublinhando a certeza das declarações de Jesus. Himen significa a vocês. O uso deste pronome aqui mostra que Jesus está se dirigindo diretamente aos ouvintes e enfatiza a relevância pessoal da sua afirmação. Então aqui no caso, está falando a todos aqueles que querem ouvir. Todos aqueles, a referência a Apocalipse, João faz essa referência. Quem tem ouvidos ouça que o anjo diz às igrejas, Legou, verbo dizer ou falar, esse verbo aparece bastante, indica uma ação de comunicar uma verdade. É um legou, é um dizer, um falar com importância, com imponência, No caso, deixa clara a autoridade de Jesus, Oti, traduzido como que, este termo é uma conjunção causal. Está falando de uma causa, uma declaração que segue uma ação. Indica que o que vem é uma revelação de um fato importante. Ou seja, o que ele está dizendo vai ser comprovado a seguir por uma outra ação ainda maior. Blepo, falamos disso no vídeo passado, é ver ou observar. E aqui é uma percepção física e espiritual. Enfatiza uma revelação feita a partir de uma visão ainda mais profunda que os ouvintes vão ter. Oranos significa céu, e este é um termo que carrega significados físicos e espirituais representando o domínio de Deus e os planos de vida. Aqui, os planos divinos, eles são de um céu altíssimo. Então aqui está falando de um céu não só físico, onde estão as nuvens, as gotas de chuva, mas o céu altíssimo do Pai Celestial. Anoigô, verbo abrir, sugere a ideia de acesso às coisas que antes estavam ocultas, indicando uma revelação divina, novamente fazendo revelação ao véu do Santo dos Santos do Antigo Testamento, do tabernáculo, que é a Arca da Aliança, que era a representação do Altíssimo fisicamente. Um véu era colocado que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava ali para fazer o Yom Kippur, que era o sacrifício máximo, certo? Angelos, do grego anjos, refere-se a mensageiros de Deus, tanto no sentido celestial quanto em termos de comunicação da vontade divina. Theos significa Deus, no sentido altíssimo mesmo, não no sentido pura e simplesmente divindade, no sentido de Deus e Filho, que Deus envia os anjos e reflete essa relação entre Deus e o Filho, no caso Deus e Jesus. Anabainó significa subir, implica um movimento ascendente, geralmente associado à ação dos anjos em relação ao céu, à escada, fazendo referência à escada do Jacó, Gênesis 32, acredito que seja isso, Eu não vou entrar em detalhes nas referências do Antigo Testamento. Quem quiser aprofundar ainda mais o que está sendo dito aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, agora que eu estou conseguindo controlar o tempo dos vídeos, peço que parem e leiam, por isso que eu deixo aqui a tela para ficar tudo mais claro, Katabainó significa descer, então anabainó é subir, katabainó é descer, ampliando o vocabulário do grego, e este verbo implica um movimento. Neste caso indica que os anjos realizam uma conexão entre o céu e a terra, no caso de subir. Então, estando aqui, katabainó, de lá de cima, anabainó. Ao contrário, anabainó daqui para cima, katabainó de cima para baixo. Epi, esta preposição significa sobre e indica um relacionamento de conexão entre os anjos e o Filho do Homem. Huios, filho, no caso Jesus, na identidade divina e humana. Antropos significa homem, enfatiza a humanidade de Jesus, destacando seu papel como intermediário entre Deus e os homens. Fechando, capítulo 1, comentário prático, Jesus, no versículo 51 do capítulo 1, fala com autoridade e anuncia uma verdade reveladora. Seus discípulos, por extensão todos os crentes, teriam uma visão de céu aberto, com anjos de Deus subindo e descendo, aqui deixando mais uma vez claro a escada de Jacó em Betel. Este versículo é uma forte afirmação da mediadora função de Cristo como advogado, mediador entre o Pai, o céu
e a terra nós aqui, evocando a imagem da escada de Jacó, como eu falei anteriormente, de Gênesis 28, onde os anjos ascendiam e descendiam. A declaração de em verdade reforça a sinceridade e a certeza do que está sendo dito. O uso do termo filho do homem não apenas aponta para a sua humanidade, mas também implica a autoridade divina estabelecida de Jesus como canal entre o mundo divino e o humano. Este versículo, portanto, oferece uma visão rica da relação entre os seres celestiais e a obra de Cristo, sublinhando a ideia de que em Cristo a comunicação entre Deus e os homens é plenamente realizada, todos aqueles que nele crerem, certo? Então tem uma ação causal para que isso realmente venha acontecer, um contrato de lealdade. Você tem que ser leal, cumprindo esse contrato de declaração pública de falar que é cristão, mas ações mediante a essa aceitação. Beleza? Terminamos aqui o capítulo 1, quase 20 episódios para analisar o capítulo, mas é porque os vídeos ficam longos e acaba que a gente, para não estender muito, a gente faz vídeos para até poder ter uma análise mais profunda e provando mais uma vez que tradução e transliteração tem uma diferença quilométrica. A tradução tem a interpretação de quem traduz, então a visão pessoal também implica a questão dos livros das crônicas e do livro dos reis lá do Antigo Testamento. Você vê que as crônicas elas têm uma visão muito mais de escribas falando dos reis do sul, de Judá, Benjamim. E a visão dos reis, né, primeira e segunda reis ali, logo depois de Samuel, primeiro e segundo Samuel, tem uma visão mais global do reino como um todo. Certo? Transliterado todos os versículos do capítulo 1, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.